Em 2005 foi lançado Batman Begins, o filme de origem do Homem-Morcego interpretado por Christian Bale e dirigido por Christopher Nolan. Nele é mostrado desde a juventude rebelde de Bruce Wayne até sua consolidação como guardião silencioso de Gotham. O que é mostrado de forma clara e objetiva no filme é que a cidade de Gotham estava em ruínas, no fundo do poço. Miséria e pobreza assolavam os cidadãos locais e tinha como consequência violência desmedida e generalizada. E é justamente quando a amiga de infância de Bruce, Rachel Dawes, explica-o que os problemas da cidade são bem maiores do que inocentes sendo assassinados ao acaso num beco escuro, mas sim uma construção poderosa e organizada, que a revolta de Bruce se intensifica e o deixa sem rumo. Rumo esse que é retomado após Bruce ser contatado por Duckard, que fala em nome de Ra's al Ghul e da Legião das Sombras. Ali finalmente é cunhado uma ideia de luta contra o mal, contra o crime, contra as pessoas más dentro da mente de Bruce. Ele foi treinado, mas não só aprendeu as artes ninjas, como também foi orientado para combater com todas as suas forças essa violência e desgraça que o mundo sofria. Exceto pelo detalhe de que Bruce discordava veemente dos métodos brutos e mortais que a Legião das Sombras utilizava. E notamos isso quando ele diz algo que resume bem a cerne do Batman, principalmente o Batman moldado por Christopher Nolan. Voltarei a Gotham e combaterei homens como esse. Mas não pensem que por isso irei me tornar um carrasco. Então Bruce volta para Gotham e cria seu alter ego, o símbolo e a esperança de justiça para aquelas pessoas, o Batman. E ele vai combatendo o crime de forma bem sucedida, utilizando de seus métodos um tanto inovadores. Mas seu combate ao crime se vê ameaçado quando ele reencontra Ra's al Ghul e a Legião das Sombras. E novamente entra em conflito com seu antigo mentor, Duckard, sobre como se deve combater o mal, no caso específico como se deveria combater o crime em Gotham. Enquanto Bruce Wayne queria trazer esperança às pessoas, tentar convertê-las a pensar de que aquela situação tinha solução, ao mesmo tempo que caçava fundo os principais responsáveis por jogar Gotham na lama, Duckard pensava diferente. Para ele, não tinha mais volta. Gotham estava condenada, já tinha sua chance e agora era apenas um mal para o mundo, que devia ser erradicado para que a humanidade possa prosperar. Um posicionamento certamente extremo e radical, mas interessante notar que, por mais que Duckard fosse frio e sanguinário, ele não era genuinamente ou assumidamente mal. Não é como o Coringa do filme seguinte, que afirmava com todas as letras que queria trazer o caos para Gotham. Duckard, por mais que tivesse objetivos e utilizasse métodos questionáveis, queria fazer o bem, achava que fazia o bem. Ele queria pôr Gotham abaixo, reduzi-la a pó, mas porque para ele, todas ou praticamente todas as pessoas de Gotham tinham alguma responsabilidade por aquela situação, e ainda que não havia mais volta, e se Gotham continuasse de pé, apenas perpetuaria o mal no mundo, como também que aquela cidade estava tão devastada que aquelas pessoas não tinham mais nada a perder, que não havia motivos para lutar para manter a cidade ou salvar aquelas pessoas já tão miseráveis. Ao longo da história da humanidade, não é raro encontrar exemplos de posicionamentos e ações semelhantes, em que a ideia de um bem maior ou a ideia de evitar um mal maior é utilizada para justificar brutalidade, violência, se sobrepondo à vida das pessoas. Até porque se tem o argumento de que essas pessoas já não têm nada a perder, a não ser um mecanismo que já lhe é nocivo, que não vale a pena proteger e deve ser derrubado a qualquer custo que seja, que caracteriza de maneira evidente um posicionamento que, independentemente de estar certo ou errado, é extremo. E nesse caso, Bruce Wayne se coloca contra essa posição de Duckard. Ele mesmo diz que vai ficar entre ele e as pessoas de Gotham, para não permitir que essa destruição toda chegue até elas. No fim, o que o Batman tenta fazer é salvar a todos, minimizar os danos que a Legião das Sombras quer trazer para lá, manter as coisas como elas estão. Mas o Bruce não tinha nenhum apreço pela ordem vigente das coisas. Ele via Gotham como uma cidade tão problemática quanto Duckard via. Ele queria salvar a cidade e ser arrasada, mas não por estar satisfeito com ela, não por achar que eram todos inocentes, mas por simplesmente crer que havia outra maneira, que não se justificava atingir a vida das pessoas. Apesar de ele estar completamente revoltado com o mal que Gotham reproduz, de querer mudar a cidade por completo, ele jamais aceitaria chegar a um ponto tão extremo para esse combate. Ele não queria proteger a situação vigente de sua cidade natal, só não acreditava que fosse correto pôr fim à situação usando métodos tão devastadores. E ele ainda poderia matar somente os criminosos de Gotham e deixar os inocentes livres. Isso sempre esteve ao alcance dele. Ele não fazia, não por achar ineficiente, não por se importar de menos com os inocentes, não por achar que a situação de Gotham era sequer razoável, mas porque achava errado, porque trairia os ideais que o fizeram se tornar o Batman, porque em seu entendimento, para salvar Gotham, é necessário que o Batman se tornasse um símbolo incorruptível, que ele não se deixasse falhar, que mantivesse o pilar de justiça e serenidade na sua cidade. E para isso, ele não poderia se deixar levar por extremos
extremos ou radicalismos, mas sim trazendo justiça e torcendo para que as pessoas de Gotham se renovassem internamente, se esperançassem e mudassem, trazendo dias melhores para aquela cidade.